Olá, amigos e amigas. Vamos nós aqui ao vivo novamente na nossa live sobre o sentimento de culpa. E esse sentimento que estranhamente às vezes se exacerba na direção de um verdadeiro carrasco da nossa consciência, sabotando a qualidade e o bom andamento das nossas escolhas e da nossa vida. Vamos estar juntos aqui, agora são 19 horas, né? Acabou de fazer 19h01, e nós vamos juntos até às 8 horas da noite, naquele mesmo caminho que eu tenho feito aqui nas minhas lives, onde nas primeiras meia hora da nossa conversa eu estarei problematizando. Eu tenho aqui em mãos até um pequeno roteiro que eu costumo fazer acerca de cada tema que eu vou conversar aqui. E, posteriormente, a segunda parte, as meia horas finais aqui da nossa conversa, eu vou estar abrindo espaço para que quem esteja aqui presente, acompanhando, possa retirar as dúvidas, né? Possa retirar aí as suas questões, para a gente poder interagir, conversar. Até porque essas dúvidas e essas questões, elas são muito importantes, porque frequentemente elas apontam determinados detalhes, né, sobre o assunto e que não foram incluídos no roteirozinho que eu criei, até porque falar de sentimento de culpa é um sentimento, é um tema extremamente vasto, complexo e que abre inúmeros outros subtemas, ok? Então, eu vou aqui rapidamente, operacionalmente aqui, criar como eu faço essa live aqui sozinho, então, por favor, me permita. Eu estarei aqui rapidamente fazendo alguns compartilhamentos e dando aqui alguns ajustes aqui no acompanhamento, tá? Para a gente poder continuar. Estou postando agora aqui lá no meu mural, compartilhando lá, para que possa ter o maior número de visualizações possíveis. Essa é a intenção, ok? Em paralelo, eu também queria deixar aqui o mesmo recado que eu deixei da última vez, tá? Na última live que nós gravamos na semana passada. Essa live está sendo transmitida ao vivo hoje, terça-feira, dia 26 de setembro de 2017, ok? Às 8 horas da noite terminam a transmissão ao vivo, de modo que se você assistir a gravação posteriormente, logo você já não vai ter possibilidade de interagir presencialmente aqui comigo. Você pode até deixar os seus comentários posteriormente, mas possivelmente eu não vou ter ocasião para poder respondê-lo. Prometo que me esforçarei, mas infelizmente pelo corre-corre do dia a dia eu posso acabar não conseguindo. Por isso, a ideia aqui é que a gente interaja em tempo presente, enquanto estiver se sucedendo aqui a transmissão ao vivo, ok? Depois, obviamente, fica aberto e à vontade para você poder acompanhar e assistir, e eu recomendo e incentivo que assim se faça. Mas já não vai ter como ter uma interação, uma interação online, presente, ao vivo, ok?
Com isso esclarecido, eu vou aqui tentar compartilhar só aqui em mais algum canto aqui, rapidamente. Estou aqui compartilhando. Pronto. Agora nós vamos seguir. Vamos lá, gente. Eu vou entrar agora no nosso tema, sentimento de culpa. E conforme eu disse no início, seguiremos o mesmo ritmo das outras lives que nós gravamos. Nas primeiras meia hora, eu estarei aqui problematizando e refletindo sobre o tema, e nas últimas meia hora, naquilo que poderíamos chamar aí do segundo bloco aqui da nossa conversa, estará sendo aberto espaço para a gente interagir, para que vocês tragam as suas dúvidas, as suas questões ou depoimentos que, conforme eu também disse, serão muito importantes para que a gente possa explorar e aproveitar da melhor maneira possível aqui o nosso tempo, tanto quanto um melhor entendimento desse tema que frequentemente a gente observa as pessoas tropeçarem, engasgarem e se complicarem nesse meio de campo aqui, ok? Então vamos lá. Sentimento de culpa dentro do roteirozinho aqui que eu criei. Vamos, a princípio, tentar refletir aqui como ele se forma, quais os seus aspectos e desdobramentos, e qual seria a sua finalidade. Num primeiro vídeo de chamada que eu fiz, se eu não me engano, ontem, eu rapidamente refleti acerca do aspecto ambivalente do sentimento de culpa. Por um lado, ele é um dispositivo instintual da nossa psique que serve como um alerta para a consciência a fim de informá-la e conduzi-la e orientá-la toda vez que uma determinada linha fronteiriça relativa aos valores e princípios do sujeito é violada, é ultrapassada. Se o sentimento de culpa segue nessa linha, nessa direção, então nós temos aí uma operação saudável desse sentimento. Por outro lado, ela pode ter uma função também extremamente prejudicial, que é quando ela se exacerba, que é quando ela se neurotiza, que é quando, a partir do sentimento de culpa, começam a ser produzidos inúmeros comportamentos de compensação que vão, no decorrer da vida do sujeito, boicotando não só as intenções, como também o panorama de vida geral da pessoa. Então vamos entender melhor como que isso se operacionaliza, onde eu aventei aqui algumas possibilidades que, é óbvio, elas não abarcam a totalidade daquilo que pode se expressar pela via desse sentimento tão complexo dentro da gente, mas são algumas possibilidades, ok? E a nossa intenção, sobretudo, é incitar a reflexão, e sem a menor pretensão de querer esgotar o assunto, porque, sinceramente, essa é uma façanha que eu considero impossível, né? Mas vamos lá. Uma primeira causa que, de imediato, e nesse sentido já seria até uma informação tanto quanto óbvia, é que sentimento de culpa ela é disparada quase que de imediato como uma reação a alguma violação cometida. Violação do quê? Poderíamos falar dos parâmetros sociais, das regras e das leis coletivas. Porém, por outro lado,
violação até mesmo dos princípios e da ética pessoal do sujeito. Sim, quando tais princípios e parâmetros pessoais são violados, o sentimento de culpa ele é disparado, porque, como falamos anteriormente, o funcionamento benéfico do sentimento de culpa é funcionar como um dispositivo de alerta para a consciência, levando-a a prestar atenção, a se ligar, toda vez que algo que esteja além das fronteiras do saudável é violado, é ultrapassado. Ok? Então, o sentimento de culpa ele vai surgir de maneira óbvia toda vez que ocorrer uma violação. O fato é que aquilo que pode se tornar preocupante nesse contexto é o curso que esse sentimento vai tomar. Porque, em função da intensidade que ele pode provocar, e essa intensidade, por vezes, ela é produzida em função de convicções e crenças presentes na visão de mundo do sujeito, é aí que pode ser o início de um verdadeiro labirinto psicológico ao qual a pessoa tem uma extrema dificuldade para conseguir sair. Só que antes de a gente se desdobrar um pouco mais nessa direção, vimos então que uma das formas de deflagramento do sentimento de culpa é a óbvia razão da violação de algum princípio, de alguma ética pessoal, de alguma fronteira do qual o sujeito tinha consciência, ok? Mas, por outro lado, a gente pode ver também a presença do sentimento de culpa, aqui. Opa, as questões. Só um instantinho aqui, que eu estou aqui sintonizando com o celular, que me possibilita ir vendo aqui também as interações online que são feitas, ok? Acho que eu consegui aqui me acertar. Beleza, vamos lá. Então, para além da violação de alguma determinada fronteira do qual o sujeito tinha consciência, o sentimento de culpa também pode vir a ser disparado como produto de uma convivência prolongada com cobranças exageradas, com personagens muito críticos, extremamente meticulosos e severos, né? E até mesmo pela via de responsabilidades precoces que o sujeito acabou tendo que assumir muito cedo, quando ainda a alma não tinha a devida estrutura para poder concatenar isso no todo da vida. Ou seja, percebam que nós não estamos falando aqui de nenhuma violação de princípios ou valores dos quais o sujeito tinha consciência. Nós estamos falando aqui da possibilidade do surgimento do sentimento de culpa pela via da convivência com contextos que envolviam cobranças exageradas, criticismos apimentados e severos, responsabilidades precoces e exacerbadas à capacidade imediata do sujeito de conduzir. Ou seja, o sentimento de culpa ele começa a surgir como sendo em decorrência da construção de uma visão de mundo que o sujeito vai produzindo pela sua convivência com esse tipo de contexto. Sim,
É aquilo que poderíamos dizer como uma arquitetura mental culposa. É uma pessoa que fora tão cobrada, tão criticada, e por vezes, tendo o seu comportamento conduzido e orientado pela via de ameaças, e recaindo em suas mãos responsabilidades tão amedrontadoras, que exigiam uma meticulosidade de perfeição do comportamento, que acaba sendo deflagrado na consciência a presença de um sentimento de culpa constante, pulsante, asfixiante, que coloca a alma do sujeito num constante estado de tensão, que posteriormente, na vida adulta, mesmo depois de sair desse tipo de contexto, o sujeito levou tempo suficiente para internalizar aquele modo de tratamento que outrora vinha de fora para dentro, mas que com o passar do tempo passou a acontecer de dentro para fora. Ou seja, o sujeito internalizou aquele modus operandi e depois passou ele mesmo a se tratar com aquele mesmo nível de exigência e de crítica. E isso produz uma verdadeira psicologia da culpa, uma verdadeira mentalidade culposa. Tá? Aí isso vai nos levar, para de repente entendermos melhor como isso funciona, uma breve reflexão acerca do conceito freudiano do aparelho psíquico. E eu acho interessante a gente rapidamente refletir sobre isso, porque vai facilitar muito a gente dar nome aos bois no modo de se lidar com esse tipo de sentimento que nós estamos conversando hoje aqui, que é o sentimento de culpa. Freud, na sua primeira tópica, dividiu o aparelho psíquico em 3 instâncias, né? Id, ego e superego. Falando aqui de maneira, obviamente, bem grosseira e distante da linguagem acadêmica, né? O id é aquele aspecto difuso, instintual. No popular, é o nosso lado oba-oba, é o tudo pode, é o desejo no seu estado mais nu e cru, sem freios, sem modulações. Já o superego já é a internalização da lei. É aquele dispositivo do aparelho psíquico com a responsabilidade de policiar, fiscalizar e manter a ordem dentro de um determinado formato, geralmente assimilado do comportamento dos pais e da cultura no qual o sujeito está inserido. E o ego, que é aquela instância mediadora do meio, é aquele ente que decide, que escolhe e que recebe a influência dessas 2 dimensões, o tempo todo procurando assediar e assumir o controle do eu, do ego. Então, quando nós pensamos num sentimento de culpa, o sentimento de culpa, dentro dessa leitura aqui mais tópica, mais conceitual, que nós estamos tomando emprestada dos estudos de Freud, o conceito de culpa seria decorrente da atuação do superego, dessa instância policial, fiscalizadora, ativa na nossa consciência, como forma de tentar preservar a ligação do sujeito com os valores e princípios absorvidos da cultura e da sua família de convivência.
Ora, até um determinado ponto, essa atuação do superego é útil, podemos dizer até necessária, para que seja estabelecido e concebido um comportamento mais coerente do sujeito na sua interação com o meio. Mas quando isso adoece, frequentemente nós enxergamos como sendo produto de uma inflação do superego, que acaba dominando e possuindo o ego com as suas determinações, com o seu autoritarismo e com as suas arbitrariedades. E é aí que a gente volta para aquele segundo item que nós comentamos aqui, acabamos de comentar, como sendo mais um dos modos como a culpa acaba sendo produzida no nosso comportamento, que é pela via da convivência com pessoas ou contextos de cobranças exageradas, né? De críticas extremamente azedas e apimentadas e desconcertantes, e de responsabilidades amedrontadoras e precoces. Sim, a convivência do sujeito por longo tempo nesse tipo de contexto, ou no convívio com pessoas com esse tipo de perfil, acaba exacerbando o próprio superego dela, que, inflando e absorvendo todo esse contexto, vai levando a pessoa a internalizar esse tipo de tratamento e a levá-la a se tratar dessa maneira, gerando aquilo que, agora há pouco, nós chamamos de uma psicologia da culpa, ou uma mentalidade culposa. Nesse caminho dessa psicologia da culpa, ou dessa mentalidade culposa, como decorrência desse superego inflado e exacerbado, pela via da convivência com contextos extremamente conturbados, de cobranças e exigências desmedidas, onde pequenas travessuras, às vezes, recebiam punições extremamente desproporcionais. Eu costumo, na prática aqui do meu dia a dia e aqui no consultório, chamar aquilo que Freud nomeava de superego do nosso juiz interno. Sim, é quando o nosso juiz interno acaba assumindo uma autonomia e uma proporção exagerada demais na síntese do nosso funcionamento psíquico, e a balança acaba pesando muito mais para a cobrança do que para a tolerância com a gente mesmo. Então, nessa linha de raciocínio, também cabe a gente falar aqui de um último aspecto, que é a culpa neurótica. Sim, falar disso tudo acaba levando a gente para esse possível desfecho, a culpa neurótica. O que é a culpa neurótica? Ora, a culpa neurótica seria um outro extremo daquela primeira reflexão que fizemos relativo à culpa que surge como reação de alguma violação cometida. A culpa que surge como produto de uma violação cometida, ela ainda pode ser considerada como uma culpa real. Todavia, a culpa começa a se tornar neurótica quando o sentimento de culpa começa a ser alimentado por uma responsabilização indevida que opera apenas na nossa imaginação. Apenas na nossa imaginação. Que é quando o sujeito começa a se cobrar por coisas que não dependem dele apenas. Que é quando o sujeito começa a endereçar apenas para ele e unilateralmente para ele
a responsabilidade daquilo que está, meu Deus do céu, acima da sua possibilidade de gestão, de controle. E aí nós entramos naquilo que nós poderíamos chamar de culpa neurótica, que é quando o sujeito vive num constante estado de angústia, de cobrança e de pressão consigo mesmo, como produto não da sua interação com a realidade, mas como um produto de pensamentos obsessivos e da sua relação com as suas próprias fantasias imaginárias. Um exemplo disso é quando pessoas se veem confrontadas, por exemplo, com a iminência da morte de um ente querido ou de um bichinho de estimação, e é colocado diante dela a escolha entre ela fazer a intervenção A ou fazer a intervenção B. Todavia, ambas as escolhas envolvendo riscos. E aí, ao se defrontar com esse tipo de situação, a pessoa simplesmente trava e entra em parafuso, porque imediatamente é deflagrado dentro dela um sentimento de culpa neurótico. Por quê? Porque ela se sente incapacitada de tomar uma decisão dessa natureza, porque se ela escolher pelo procedimento A e a pessoa ou o bichinho morrer, ela não vai suportar a culpa. E se ela se decidir pelo procedimento B e a pessoa ou o bichinho morrer, ela também não vai se aguentar de culpa. Então, em nome do juiz interno ou com medo das ações do juiz interno, a pessoa se vê melindrada, incapacitada de assumir situações como essa. Mas por que uma situação como essa poderia ser definida como uma culpa neurótica? Porque, meu Deus, a vida daquele bichinho ou da pessoa não depende dela. Ela não é senhora da vida. Esse tipo de coisa versa por um determinado caminho que transcende a gerência ou a capacidade humana de conseguir fazer alguma coisa. Só lhe foi dada a opção de tentar, buscar, definir aquele caminho, mas garantias não há, e a gente na vida estamos cercados de situações dessa natureza, onde o fato em si carrega aspectos que transcendem a nossa capacidade de lidar, mas que a gente se cobra como se fôssemos os totais responsáveis por isso. E nesse contexto é que se desdobra, é que se deflagra a culpa neurótica. Aproveitando ainda, gente, olha só, deixa eu só falar para vocês, eu estou vendo que já tem bastante gente interagindo aqui, tá? Mas conforme eu disse no início, as primeiras meia hora eu vou estar utilizando para problematizar aqui o nosso tema, e nas últimas meia hora, naquilo que a gente poderia chamar aqui do segundo bloco da nossa conversa, que vamos estar conduzindo aqui até às 8 horas da noite, eu vou estar abrindo espaço para poder ler e interagir aqui com vocês. E aí eu vou lá do início e vou lendo cada mensagem aqui para a gente trocar, conversar e tentar aqui esclarecer na medida do possível, levando em consideração que são válidos dúvidas, comentários, acréscimos, tá? Observações e depoimentos, né? Depoimentos também são válidos, tá ok? Então já eu vou dar atenção para isso. Pode deixar, podem ficar tranquilos que não está me passando desapercebido aqui uma interação bem bacana que eu estou vendo rolando aqui nas mensagens.
vamos lá. Depois de tudo isso, eu queria rapidamente aqui me desdobrar numa possível construção de solução para isso. Ora, quando falamos de sentimento de culpa, para eu ser bem resumido, simploriamente resumido, face à limitação do nosso tempo aqui, eu acho que não poderia vir outra palavra à nossa mente a não ser a gente ter aqui que refletir sobre o conceito de perdão. Sim, de perdão. Perdão num sentido muito mais amplo do que a conotação religiosa costuma conferir para esse termo. Por vezes a gente costuma ouvir com muita frequência, né, a recomendação de a gente perdoar muito as pessoas. Mas relativo ao tema que nós estamos tratando aqui, nós somos convidados também a nos perdoarmos. Né? E quando a gente fala de se perdoar abarca possíveis entendimentos que eu vou rapidamente aqui comentar em cima aqui do pequeno roteiro que eu preparei aqui para a gente refletir. Se perdoar significa reconhecer, admitir e se tolerar em processo. Ok? Porque o nível e a intensidade de determinadas cobranças que a gente faz a nós mesmos e cujo produto final é um sentimento de culpa insuportável, angustiante e torturante, frequentemente decorre do fato de que a gente exige da gente algo que está para além do que é possível oferecer. Por isso, se perdoar consiste, para além de muitas outras coisas, em reconhecer, admitir e se tolerar em processo. Nós não estamos acabados. O objetivo não é a perfeição, e sim a evolução, o crescimento, o processo. E para que isso caminhe de maneira menos desconfortável e atabalhoada, nós precisamos desfrutar de uma certa cota de tolerância e paciência com a gente mesmo. Sim, isso envolve o fato de se perdoar. Um segundo aspecto que se perdoar também fala é o convite para se viver no hoje. Sim, é viver no hoje e tomar o passado apenas como uma lição proveitosa para aquilo que possa facilitar a sua vida hoje. Isso porque o sentimento de culpa neurótico, como nós comentamos, tanto quanto a psicologia da culpa ou a mentalidade culposa, como nós comentamos, bem como também a culpa decorrente de alguma violação cometida na trajetória. Tudo isso tem a sua base numa fixação no passado. Tem. A operacionalidade da culpa tem um forte vínculo com o passado. Por isso, se perdoar é um exercício para viver no dia chamado hoje, se utilizando do passado apenas como lição. E um terceiro aspecto que pode abarcar esse conceito perdoar, psicologicamente falando, é focar em como reparar e não em se autopunir. Porque é para se autopunir, para se autotorturar, que o sentimento de culpa acaba levando a consciência a unilateralmente descambar
de modo que, em nome da violação cometida ou do estigma produzido na própria alma, em função de alimentar pensamentos de cobrança e criticismos decorrentes do superego, ou seja, do nosso juiz interno, a tendência é a gente anular o nosso potencial criativo de reparar e reconstruir e nos determos apenas nas lamentações e nas autoflagelações em decorrência do sentimento de culpa. Logo, se perdoar conduz a gente muito mais a enfatizar a criatividade para reparar e reconstruir do que a de se flagelar, a de se autoflagelar. Gente, é basicamente isso daí. Estou terminando aqui a reflexão e a problematização do nosso tema. Então agora nós vamos entrar aqui nas nossas interações. Quero poder ouvir vocês. Portanto, gente, fiquem à vontade. Eu vou agora aqui compartilhar aqui os meus olhos aqui com o meu dispositivo móvel aqui, que é onde eu vou estar olhando as mensagens, tá? Então eu estou voltando lá para cima. A primeira mensagem que eu recebi aqui, vê se confere aí, tá bom, gente? Foi da minha querida amiga Tamara. Olá, Tamara. Um beijão para você, viu? Obrigado por estar aqui prestigiando e participando. Espero muito poder colaborar positivamente. Oi, Felipe, parabéns por mais uma live. Valeu, minha amiga. Muito obrigado. E aí depois temos aqui a palavra da Devanagui, também uma querida, com quem eu já tive bastante interações virtuais aqui, e disse: estou passando por depressão no momento, me ajude em oração. Amém, Devanagui. Olha, aqui na minha fanpage, você rodar o scroll um pouco mais lá para baixo, tem uma live sobre depressão. É óbvio que não é um trabalho que abarca sobre tudo, sobre o universo do que a depressão pode representar, mas creio ser uma ajuda, uma ferramenta até mais específica para poder te ajudar relativa ao tema que, por exemplo, hoje nós estamos trabalhando aqui, ok? Você pode dar uma olhada lá e possivelmente isso pode contribuir, tá bom? Mas estarei orando sim, minha amiga, ok? Então, descendo aqui, nós temos aqui a Gabi, a minha amiga psicóloga Gabi, a quem eu tive o imenso prazer de conhecer recentemente. E obrigado, Gabi, tá, por estar participando e dando a honra aqui da sua presença e da sua interação aqui com a gente. E a Gabi comenta assim: quando internalizamos essa culpa, o nosso crítico interno nos derruba. É verdade, Gabi. Tanto o id quanto o superego, que eu costumo nomear de juiz interno, e você colocou aqui crítico interno, e é verdade, eles são alimentados de acordo com a nossa interação com a realidade. E quando o convívio da pessoa passa por um contexto cuja atitude geral, a cultura presente, envolve cobranças exacerbadas e críticas muito agudas, né? E ameaças muito amedrontadoras e responsabilidades excessivas, sim, o sujeito acaba, mesmo que enquanto passa pela situação, mesmo que conscientemente protestando contra aquilo, com o passar do tempo ele não percebe, mas ele acaba internalizando aquilo. E mesmo depois, na vida adulta, quando ele se distancia daquele contexto, aí já não são mais aquelas pessoas que o tratam daquela forma, porque ele mesmo começa a se tratar da maneira como ele se tratava anteriormente. E é aí que mora o X da questão. É isso que precisa ser
conscientizado primeiro, para depois começar a se arrumar a casa, né? Mas essa é uma verdade, meu amigo. Aí entrou a minha amiga Lorena Leite. Felipe, boa noite, minha amiga Lorena. Novamente, obrigado aqui pela sua presença e pelo prestígio aqui da sua companhia, viu? E aí entra a minha amiga Janete, que também é uma amiga virtual, tem interagido comigo aqui com frequência. Obrigado, Janete, viu, pela sua presença. E a Janete comenta: o meu sentimento de culpa foi tão grande que até hoje eu estou doente. Tomo remédios até hoje. Agora o psiquiatra recomendou um psicólogo. Olha, Janete, realmente, dependendo das disfunções provocadas pelo sentimento de culpa e pelas vivências traumáticas que você teve, é muito bem-vindo o trabalho de um psiquiatra com a prescrição de determinados remédios visando conter as implicações mais severas dos sintomas no nosso comportamento geral e, às vezes, até na nossa saúde física, não é verdade? Todavia, conduzir esses problemas de natureza psíquica, de vivências da alma que acabaram engasgando com determinados traumas, e conduzir isso apenas com intervenção medicamentosa, é como aparar a árvore pelos ramos. Todavia, se você só cortar os ramos, com o tempo eles crescem novamente. E naquilo que crescem novamente, vão demandar que você tome mais remédio. E é nesse ciclo interminável que acaba se gerando uma dependência dos remédios para você viver com uma qualidade mínima de vida. Ora, se tais sintomas são decorrentes de traumas psíquicos que imprimiram registros negativos na alma, então isso requer que, mais do que aparar a árvore pelos ramos, é que você vá na raiz do problema. E aí, sim, minha amiga, nesse contexto, sobretudo o que você descreveu aqui, é muito saudável que você concilie esse tratamento médico junto com o psiquiatra com uma psicoterapia sóbria, idônea, que te convide a fazer essa leitura do passado, entendendo onde foram gerados os traumas e que te auxilie também na construção de recursos adequados na sua consciência para você elaborar e digerir adequadamente essas experiências. Ok? E aí vem aqui a minha amiga Diva Helena Barbosa, Diva querida, amiga presente, sempre aqui. Obrigado, Diva, tá, pela sua presença. Boa noite, querida Diva. E aí vem a minha amiga Gabi, que está aqui me dando uma força. Janete, faça essa busca o mais rápido, pois o equilíbrio emocional precisa de suporte. A Janete agradece. E aí vem a minha amiga Tamara e traz uma questão. O estranho é que acabamos atraindo pessoas com esse perfil de cobrança. Sim, Tamara, você atentou para uma questão muito interessante. Porque a nossa alma é que nem um bolo dentro de uma forma. No início, quando você está preparando ele é mole e amórfico. Mas depois de conduzido numa forma e colocado no forno, depois de um tempo, você tira o bolo da forma e ele vai ficar com a forma da forma no qual ele esteve. A nossa alma é assim. Ela acaba assumindo a forma da forma do ambiente e das pessoas nos quais a gente conviveu. O que leva a gente a inconscientemente
nos aproximarmos de pessoas com perfis parecidos. Conscientemente, a gente continua tendo uma facilidade danada de identificar essas pessoas. Mas, estranhamente, a nossa vida vai se vinculando e se aproximando delas sem maiores restrições e sem que você realmente tenha uma percepção clara disso. Agora, por quê? Porque, por mais que possa ter sido sofrido e doloroso a convivência com a cobrança gerou uma estranha familiaridade inconsciente com esse tipo de postura, com esse tipo de comportamento. De modo que, quando a gente se familiariza com uma determinada situação, a gente tende a não despertar as defesas em relação a isso. Entende? Porque você ficou dessensibilizada por uma prolongada convivência com esse tipo de contexto. E qual é o caminho para a gente começar a trabalhar isso? O melhor caminho é você não se preocupar muito em selecionar melhor as pessoas do lado de fora, mas sim você regular a intensidade de como o seu juiz interno te trata do lado de dentro. Porque é justamente esse estado de cobrança constante de você com você mesma que mantém o seu contato e a sua familiaridade com essa cultura da cobrança, da exigência e da crítica, arrefecendo as suas defesas em relação à sua proximidade de pessoas que carregam esse perfil. Conseguiu entender? Então, vamos lá. A Janete, logo depois, vem com um comentário. Incrível, passei por tudo isso. Parece que já nasci com 50 anos. Ok, Janete, possivelmente você está se referindo a algum trecho do que eu comentei aqui, né? Ok. E aí vem a minha amiga Gabi, e creio que esteja dando aqui uma colocação para o comentário anterior da Tamara. Tamara, nossa culpa interna precisa buscar uma justificativa. É exatamente o que o Felipe está falando. Buscamos pessoas parecidas, se torna um espelho. Isso aqui que a Gabi falou também cumpre um outro aspecto que eu nem comentei aqui. Por isso que é muito importante aqui, eu agradeço muito, Gabi, tá? A sua presença aqui, porque o nosso sistema psíquico, tanto quanto neurológico, opera pela lei do menor esforço. E uma vez que uma sinapse foi traçada, a tendência é o aparelho psíquico sempre funcionar por aquele caminho que foi traçado. Por isso é que, se você foi familiarizada, acostumada e acabou internalizando o modus operandi da cobrança e do criticismo contra si mesmo, a tendência é a sua psique estar sempre fabricando pretextos para manter ativo o modus operandi atual. E é nisso que inconscientemente a gente acaba se vinculando a pessoas com perfil parecido daquilo que a gente teve uma convivência muito íntima no passado. Agora, pelo amor de Deus, gente, cabe a gente rapidamente aqui refletir que o que nós estamos aqui é tentando esclarecer o endereço de como se desdobram determinados sentimentos complicados de se lidar no nosso presente. Mas, por outro lado, eu não estou aqui sugerindo ou tacitamente induzindo a gente pensar que aquilo que se forma no passado vira um verdadeiro karma inalterável no nosso presente. Não. O fato é que, para a gente pensar em organizar e trabalhar e modificar o nosso presente, está estritamente vinculado com o fato de a gente entender essas coisas lá do passado.
Ninguém arruma um quarto no escuro, porque senão você nunca vai saber exatamente o que está fora e o que está no lugar. A gente primeiro acende a luz para depois começar a arrumação. Entendeu? Então, vamos lá. E aí a Tamara, depois, novamente aqui comenta, impressionante. Isso é muito comum, também vivi isso, ok? Possivelmente aqui se referindo a algum dado momento aqui da nossa fala. Aí vem aqui o meu nobre amigo Gustavo. Ô, Gustavo, obrigado, tá? Pela sua presença, pela sua companhia novamente. Fico muito feliz, meu mano. Um abraço para você e para sua família querida, viu? E o Gustavo comenta, li em um livro que seria ótimo se nós vivêssemos a vida com menos austeridade, e sim com mais jovialidade. E perdoar a si mesmo, entendo ser o primeiro passo para isso. Gustavo, extraordinário. Inclusive, você descreveu aqui o que poderia ser uma excelente frase desfecho para a nossa conversa de hoje, embora ainda tenhamos aqui 9 minutos, tá? Mas é por aí mesmo, né? Acaba que, conforme nós falamos anteriormente, naquela formulação tópica e conceitual de Freud, apenas para fins pedagógicos, para a gente poder lidar melhor com a nossa subjetividade, quando ele conceituou o aparelho psíquico entre id, ego e superego, a tendência é essa balança sempre se desequilibrar. Ou é o id que se exacerba demais e a pessoa vive uma vida aventureira, sem limites, inconsequente, ou é o superego que se inflama demais e o sujeito se torna perfeccionista, exigente, extremamente meticuloso nas cobranças e nas críticas sobre si mesmo. E a gente precisa estar atento para, de alguma forma, sempre buscar o equilíbrio na administração dessas duas dimensões. Porque, lembremos, o sentimento de culpa também tem uma função saudável na nossa psique, desde que ele sirva apenas de um dispositivo de alerta para a consciência, indicando quando uma determinada fronteira prejudicial possa ter sido ultrapassada. Ok? Mas muito válido aqui a sua colocação, Gustavo. Obrigado. E aí a minha amiga Gabi trouxe uma nova contribuição aqui. O desapego da culpa é difícil da libertação se não tivermos consciente de tê-la. É verdade. Um acompanhamento de um terapeuta ajuda a esse reconhecimento. Realmente, Felipe, perdoar sem usar a questão religiosa e sim um processo de amadurecer e fortalecer o eu. É verdade. Embora, até, Gabi, eu ainda colocaria aqui um pequeno detalhe que eu não comentei a partir do roteiro que eu programei, que eu não diria o aspecto religioso, mas incluiria a espiritualidade como um possível recurso de elaboração do sentimento de culpa. Eu digo espiritualidade saudável e um possível recurso porque nós estamos entrando num campo ambivalente. Se por um lado uma espiritualidade saudável, né, a vivência de uma espiritualidade saudável pode ser um recurso saudável e apropriado para a elaboração de um sentimento de culpa neurótico, por outro lado, uma religiosidade fanatizada, fundamentalista e unilateral pode acabar projetando sobre Deus o seu próprio juiz interno. Sim. Inclusive, você tocou num ponto que é muito interessante de a gente pensar. Porque existe, como você mesmo colocou, Gabi,
na busca da nossa psique por alguma justificativa para manter o modus operandi da operação da culpa neurótica no nosso funcionamento subjetivo, por vezes ela projeta uma ideia de Deus como personificação daqueles personagens lá do passado, como se Deus fosse Zeus da mitologia grega, com um dardo na mão, pronto para atacar na cabeça do sujeito assim que ele transgredisse alguma linha. Ou seja, é mais um deslocamento da referência para fora de si, como sendo um mecanismo da nossa cegueira essencial e que dificulta a gente enxergar aquilo que precisaria ser identificado para poder ser resolvido. Isso porque enquanto a gente ficar pensando que o maior fiscalizador e punidor é Deus, a gente vai estar virando os holofotes para o lado contrário de onde procedem a real cobrança, a real tortura e a real opressão, que na verdade não é Deus, na verdade não é o marido, na verdade não é pessoa alguma, e sim você consigo mesmo, e sim o nosso próprio juiz interno, né? Então, eu acho que foi uma colocação muito bacana, porque me despertou aqui a memória para esse viés que eu acho que deveria ser acrescentado aqui na nossa reflexão. Obrigado, Gabi, viu? E aí a Gabi, mais uma vez, volta aqui e precisei fazer esse processo em família para que eu pudesse crescer como pessoa. Precisei estar pronta para ouvir o que todos queriam dizer sem fundamento e não me culpar, pois já o era responsável pela vida dos outros. Ok. E essa disponibilidade de ouvir o outro, mesmo na sua crítica e no seu apontamento, sem que a gente se fragmente de pavor, conduzido por um complexo de rejeição, é sinal de que já estamos no caminho da devida elaboração do sentimento de culpa. Não necessariamente o anulando, mas o administrando à altura do que a consciência possa gerenciar. E aí sim, nesse patamar, a gente tem mais liberdade e disponibilidade psicológica para fazer a viagem do autoconhecimento. Verdade, Gabi. Obrigado, viu? E aí a minha amiga Tamara ainda acrescenta: a neurose está no fato de, no fundo, você desejar atender àquela cobrança. Tá aí o engano da falsa promessa, né? Desencadeada pelo nosso eu ideal. Porque por trás de toda cobrança neurótica, Tamara, existe um eu idealizado que anula o seu eu real em razão de vir a ser, no final das contas, aquilo que os outros gostariam que você fosse. Portanto, o que você falou e comentou aqui tem total pertinência. Agora, por que isso vira uma neurose? Porque isso te leva para uma realidade fora da verdade de quem você realmente é. Logo, isso inevitavelmente produz curto-circuito no sistema, minha amiga. Entendeu? E é verdade. Já a Janete diz: acho que tenho medo de ser feliz. Com certeza. Janete, você fez aqui um comentário que traduz uma trágica verdade, se é que poderíamos dizer assim. Porque, pelo modo como às vezes as coisas se desdobram na nossa vida, conjugado pelo modo de como a gente lida com tais desdobramentos,
Por vezes a gente vai sendo moldado numa convivência com a angústia e com a aflição durante tanto tempo que a gente realmente se desadapta de ser feliz. E pelo incrível que pareça, ser feliz se passa, pelo menos animicamente falando, como uma vivência desconfortável para o sujeito. É estranho isso, né? Mas isso que você falou é muito real, Janete. Agora, eu afirmo, tem jeito, é possível, pode ser revertido, conforme a Gabi falou, sobretudo com um acompanhamento de uma terapia idônea e habilitada para te ajudar nesse processo, ok? E aí, a nossa amiga Tamara, poxa, Tamara, obrigado, tá? Eu fico feliz de poder contribuir de maneira positiva, tá bom? E depois a minha amiga Tamara também comenta, Devanaghi, depressão é prima e irmã da culpa, você vai superar, tenha fé. Puxa, que bacana, Tamara. E olha, você fez uma colocação extraordinária. Frequentemente a culpa exacerbada está caminhando de mãos dadas com a depressão. E por quê? Porque todo sentimento de culpa exagerado, extremamente intensificado, sufocante e arbitrário, estigmatiza a nossa consciência de eu com impressões de incapacidade, de incompetência, de inferioridade. Mas isso não porque verdade seja, mas apenas porque o eu se vê sem argumentos e sem recursos para driblar as exigências e as críticas do nosso juiz interno. Portanto, a afirmação que a Tamara fez é extremamente verdadeira. A depressão é prima e, quiçá, até irmã da culpa. E é verdade. E a minha amiga Vânia, ela diz, eu já tentei me perdoar, mas não consigo. Eu sei que a gente já extrapolou aqui o tempo, mas deixa eu rapidamente fazer um apanhado sobre isso que a Vânia falou. Minha amiga Vânia, obrigado pela sua presença. A Vânia também é uma amiga muito querida e que eu tenho o prazer de conviver pessoalmente para além da virtualidade. Vânia, às vezes, aquilo que a gente identifica como não conseguindo se perdoar é porque o nosso conceito de perdão versa numa espécie de... versa no entendimento como se perdão seja equivalente a sentimento. Não. Perdoar não é sensação. Se perdoar não é sentimento. Ah, hoje eu estou sentindo que eu vou me perdoar. Nossa, eu estou com uma sensação tão boa de mim para comigo mesmo. Eu acho que hoje é o dia de eu me perdoar. Gente, a gente não pode ter esse tipo de ilusão na direção de se trabalhar um auto-perdão. Se perdoar é uma decisão que a gente precisa tomar mesmo na contramão da sensação. Isso porque, como nós falamos anteriormente, por essa característica de forma que a nossa alma tem, e uma vez moldada na angústia da culpa, dificilmente a gente vai tomar a atitude de se perdoar patrocinado pelos nossos sentimentos e sensações. Pelo contrário, se depender dos sentimentos e sensações, a gente vai estar sempre se boicotando. Portanto, decisão, perdão, se perdoar é uma questão de decisão. Porque, como eu digo e costumo dizer com relativa frequência aqui no consultório, nós não somos apenas aquilo que nós sentimos. Nós somos, sobretudo, aquilo que nós decidimos ser.
Portanto, pense nisso e espero que isso de alguma forma possa ter ajudado na questão. E aí a minha amiga Tamara coloca: a psicoterapia é a melhor solução para isso. Bacana, minha amiga, bacana, é verdade, Tamara. E aí vem a minha amiga Patrícia também. E, gente, eu vou tomar a questão da Patrícia como sendo a última questão, porque já ultrapassamos o nosso tempo regulamentar e eu fico feliz pela intensidade das interações aqui presentes, tá? Estou bem empolgado mesmo. E aí vem a minha amiga Patrícia, que eu também tive já o prazer de conhecer presencialmente para além da virtualidade. Tento trabalhar a culpa por ter vivido um relacionamento abusivo. E é isso mesmo que você falou, fico presa a essa pessoa até hoje, mesmo o relacionamento tendo terminado há anos. É horrível. Sim, Patrícia, isso cumpre aquele detalhe que nós comentamos aqui, característico do sentimento de culpa, de que culpa envolve uma fortíssima ligação negativa com o nosso passado e acaba impedindo que determinados capítulos sejam fechados na nossa vida. Portanto, pensar no conceito de se perdoar tem a ver com o fato de você trazer a sua consciência para viver o dia de hoje. Porém, seria também interessante refletir muito dos significados e das características e dos aspectos que foram produzidos nesse relacionamento e que possivelmente também podem estar aí colaborando como pano de fundo de todo esse processo. Porém, como você bem identificou, certamente a culpa está por aí, né? A culpa, aí nesse caso, eu já a definiria como culpa neurótica, né? Que é a definição de culpa neurótica que eu dei lá em cima na nossa reflexão. Culpa neurótica é quando ela não se faz como reação a um acontecimento real, mas é quando se dá como um sentimento que reage a apenas as fantasias da nossa imaginação. Porque, de fato e verdade, a realidade não dependia só da gente, mas a gente vive como se fôssemos os únicos responsáveis da coisa. É aí que a culpa se torna neurótica. E é isso que precisa ser clareado, identificado e trabalhado. E aí, gente, temos aqui mais falas, muitas falas. E, por último, o Bruno perguntou: Felipe, essa transmissão vai ficar disponível? Sim, eu vou terminar aqui e ela vai ficar gravada aqui no mural. Por favor, quem não teve ocasião de acompanhar aqui ao vivo, assista depois. Eu acho que essa live aqui, pelo menos na minha impressão, foi uma das melhores que a gente teve, porque a interação aqui foi muito rica e eu fiquei muito feliz. E, gente, eu agradeço muito pela participação de todos. Perdoem-me se eu fui injusto com alguém ou acabei passando por cima de uma mensagem que eu não vi. Por favor, curtam, divulguem, se entenderem o benefício que isso cumpre, ajude a divulgar, a disseminar. Terça-feira que vem, com a graça de Deus, eu estarei fazendo aqui uma nova live, cujo tema possivelmente eu estarei publicando a partir de amanhã, ok? E vamos agora, toda terça-feira, às 19 horas, ter esse encontro aqui para um melhor esclarecimento e elaboração desses dilemas do cotidiano. Tá bom? Gente boa, obrigado pela companhia. Um abraço, um beijo em todos. Valeu!